2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao Dia de Reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e comigo tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e um convidado especial, Martinho Lucas Pires, advogado, professor universitário e cronista ocasional. Martinho, bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado por esta recepção. Vou tentar estar à altura isso não é difícil. de João Maria Joné. Isso é difícil. Isso é difícil. Não. Pensava que era do conteúdo. Pensava que era do conteúdo. Ser do João é difícil. Não, no último episódio do Dia de Reflexão ouvi o Zé dizer que João Maria Joné se calhar é insubstituível. Bem, vamos aqui tentar essa teoria. Mas o Zé Pedro diz muita coisa. Às vezes tu vais notar Não nisso. se escreve o que ele diz. Tem seguido. Já viram? É claramente a pessoa com o melhor currículo deste podcast. O Martinho? Sim. Não sei. Também não é difícil. No papel. Também não é Mais difícil. uma vez, também não estás a pôr a fasquia alta. São tudo desafios, Não estás a pôr a fasquia alta. Estás muito down hoje contigo própria. Tens de te levar um bocadinho. Não, Eu hoje acho. estou em moto. Hoje vou só autoflagelar-me na vida. Não, mas hoje é o último episódio de Maria Escaja antes das autárquicas, Verdade. portanto também vamos dizer um adeus. Não me permitem. A lei eleitoral não me permite. Por isso tens que Estar durar cá nas próximas tens duas. que durar um bocadinho até ao fim do episódio e para já vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Donald Trump disse uma frase que nunca, agora coisa boa, quando é dita, que o paracetamol, está bem dito? Está bem dito. Tá, obrigada. Analgésico amplamente utilizado e recomendado está possivelmente associado a um risco muito maior de autismo e que as mulheres nos Estados Unidos não devem tomá-lo, as mulheres à espera de bebê, grávidas, e não devem tomá-lo durante toda a gravidez. Um dos argumentos usados para mostrar esta evidência científica que anunciou, reveladora, foi que os Amish não têm sinais de autismo entre si. Martinho, vou começar já contigo para começares bem. Sim. Pergunto-te, Coitado. isto é uma pergunta breve, podes responder da forma como tu quiseres, podes ser sincero, podes não ser. Para além de um grande homem de negócios que Donald Trump é, será que agora é também um grande senhor doutor? É preciso dizer que Donald Trump já tem currículo nisto, não é? Ou seja, é alguém que houve tantas vagas, eu às vezes esqueço. O Covid foi um tempo que me traumatizou, vários. Dentre vários tempos que me traumatizaram, o Covid foi um deles. Mas Donald Trump já tinha experiência nisto, não é? Já tinha dito coisas como que a lixívia era bom para curar o Covid. Portanto, isto é apenas um upgrade. Eu acho que a diferença é que na altura tinha Fauci na Casa Branca, que ainda tentava controlá-lo um bocado, e agora tem Kennedy que, bem, Que incentiva. acho que incentiva um bocadinho estas situações. Portanto, não sei, é apenas uma situação. Como é que eu ia dizer? O Jon Stewart tinha aquela coisa no Daily Show, não sei se ainda tem, que é e agora os vossos momentos de zen, em que apareciam estas coisas meio estranhas. Eu acho que este foi mais um momento de zen na situação complicada que é o mundo internacional hoje em dia. O paracetamol cria autismo. Ele também disse uma coisa engraçada sobre em Cuba não há autistas. Porquê? É Porque eles não têm acesso ao paracetamol. Eles são um Estado. E eu achei a ideia, tipo, são um Estado subdesenvolvido, não têm paracetamol e, portanto, não têm autismo. Graças ao embargo que nós lhes impomos há quase Exatamente. 60 anos, eles não podem tomar As paracetamol. virtudes da Portanto, pobreza. nós estamos a usar acabamos com o autismo em Cuba, embargando economicamente Portanto, o Dr. país. Trump, Dr. Doom, Strikes again. strikes again. Zé Pedro, achas vês algo de positivo nestas declarações? E se calhar, bear with me, espero que concordes comigo. É que não são feitas pela nossa Ministra da Saúde, estas declarações. Isso por si só já é bom. Tu gostas sempre de dar a tua alfinetada na ministra, não é? Não me conheço que tu gostas dela. Somos um programa de grandes fãs da Ministra da Tens Saúde. carinho. Isso. Olha, Não acham você, desculpa interromper, não acham que devíamos ter perguntado ao Martinho como entrevista qual era a opinião dele? Imaginem que ele adora a Ministra da Saúde Exato. e acha que ela está a fazer um Usou trabalho fé. incrível. Ou seja, Exato. para entrar nesse podcast é gostas É da Ministra da preciso, Saúde ou gostas ou não, é a pergunta. Pá, por acaso até sou bastante. Não tenho, Pá, não tenho uma o opinião. meu coração bateu mais rápido Não agora. tenho uma opinião também muito positiva sobre o Ministro da Ok, então pode ficar. Desculpa, Zé. Pronto, já podes rasgar. não vou falar sobre a ministra da Saúde. Vamos poupá-la, mas o caso de Trump é curioso, porque tu repara que ele cancela os humoristas, mas depois substitui-os. Ou seja, eu acho que há aqui uma. Ninguém reparou neste. Porque ele diz: este espaço tem que ser ocupado, não é? Porque aqueles tipos que só diziam mal saíram. Então foi ele para a frente fazer um pouco de
comédia. Porque aquela declaração, reparem, ele faz um anúncio da maior gravidade, gerador da ansiedade pelo mundo inteiro, não é? Sobre a questão do paracetamol poder ter efeitos secundários àquele nível, e depois de dizer isto é que se vira para o lado e disse: isto está certo o que eu disse. Ou seja, uma afirmação daquela gravidade e só depois é que vai procurar informação. Sempre procura informação junto de pessoas que em princípio lhe dizem tudo que sim. E nomeadamente o próprio secretário da Saúde, que é o Kennedy, não é? Ou como ele se chama, o Bobby, que é para dar um bocadinho mais de solenidade à declaração do Bobby. O Bobby. Será que ele sabe que Bobby é tipo o nome de cão mais usado em Portugal? Não sei, sei que o Bobby lá atrás, a explicação que tenta dar, parece que tinha acabado de tomar aquilo tudo que o Trump disse que fazia mal. Quase como se tivesse oferecido o seu corpo à ciência, sabes? Só faltava tanto dizer como estão a ver, encheu-se de paracetamol, porque ele nem se percebe o que ele diz lá atrás. E portanto, uma pessoa quando olha para isto e diz: isto é de facto muito sério, não é? Ver Donald Trump a tratar destes assuntos, ver o Bobby a tratar destes assuntos, só falta a Joana Amaral Dias. Mas vai lá chegar. Vai lá chegar. Sim, vais ter muito pano para mangas com ela até janeiro. Sim, e portanto, o meu único comentário é este: é que Donald Trump substituiu os humoristas uma vez que os pôs na rua. Sim, é também estranho ter um presidente dos Estados Unidos a anunciar uma coisa destas, normalmente. E já tinha anunciado no dia anterior no memorial. Que coisa destas? Isto não é uma coisa séria. Não é. Não, claro que certo, mas não é sério. Mas ou seja, a administração dele tomou uma decisão, porque eu não acredito que este estudo tenha sido feito por ele. Tipo, ele deve ter adorado a conclusão. Mas não é estudo. Não é estudo. Ou seja, estudo entre aspas, primeiro. Agora parece que eu estou aí a amar. Eles citam, Donald Trump diz: eu nunca vi. Que é um científico enorme, que ele nunca viu. Ainda assim, um homem que só anda na besta é o carro, ou num carrinho de golfe, vê pouca coisa, não é? Porque ele estava lá naquela traseira e dizia: porque eu nunca vi, vocês viram? E as pessoas assim: tu não vês nada, a não ser os buracos do golfe. Certo. Pelo amor de Deus, sim, isto é um programa que dá a hora que não dá depois. Também dá depois. Não, por acaso, a certificação científica daquela gente eu nunca vi. Nunca conheci. Mas vamos agora perguntar à Maria Escaja. Estamos aqui perante mais uma situação, como estávamos a dizer, entre evidência científica ou ciência versus factos alternativos. E precisamos de saber de que lado estás, porque às vezes tu não és clara. Em ciência versus eu não sou clara, eu estou do lado da ciência, eu estou sempre do lado da ciência. Bom. Eu sei que podem considerar às vezes que as minhas opções não se coadunam com a ciência, mas coadunam. Não, é porque a tua opinião em relação à Ministra da Saúde é tão austera que ficamos assim a pensar, se calhar ela odeia a mesma saúde. Por eu gostar de ciência é que não gosto da Ministra da Saúde. Em relação ao Trump, é assim... Eu sou uma lírica e uma ingênua também. E então, quando vi que Trump ia anunciar um grande breakthrough em relação ao autismo, eu pensei: olha, uma faculdade qualquer dos Estados Unidos, um departamento de pesquisa descobriu uma coisa séria. Tipo, descobriram. E depois, quando vejo o que é que está a acontecer, é o Trump a dizer que o paracetamol causa autismo com base em os Amish não têm. Eu não sei porque é que eu ainda tenho esperança. A minha questão é que nem isso e tem. Depois já saiu um estudo que explica. Como é lógico que têm, não é? Quer dizer, não é porque como é lógico, não é por não tomarem paracetamol que as pessoas não são, que os filhos não são autistas. Claro que os Amish haverá Amish autistas, como há autistas em todo lado, e está tudo bem com isso. Eu não sei porque é que eu ainda acredito que pode vir ali uma coisa séria. Claro que não vem. Eu fiquei tão triste. Reparaste que ele anunciou no memorial do Charlie Kirk, foi quando ele começou a dizer que amanhã temos um grande anúncio para fazer. Sim, já é para aí entre a mulher do Charlie Kirk a vender merchandising da morte do marido e o Trump a dizer: olha, amanhã temos um grande anúncio. Amanhã temos uma coisa porreira sobre autismo. Welcome to America. Mega America. Não, Mega America é mesmo uma distopia. Aquilo é mesmo distópico. Todo este fim de semana a nível dos Estados Unidos foi absolutamente todos estes últimos, acho verdade, que ele foi eleito, mas o que me irritou, eu fiquei irritada comigo mesma, assim, porque é que eu achei que isto ia ser uma coisa séria? Porque é que eu achei que vinha aí uma grande revelação? Não, é só o Trump a ser louco como sempre. É o que o Martinho diz, nós já assistimos a isto durante a pandemia, quando ele dizia tipo: mas porquê é que não se injeta lexívia nas veias das pessoas para matar o vírus? Mas tipo, porque não? Só naquela. É tipo, olha, a verdade é que matava o vírus, não é?
Matava. Tu, se matas o portador, matas o vírus, não é? De facto, é verdade. Eu tenho pena que ele não tenha experimentado em si. Todas estas coisas, quer dizer, esta não dá para ele experimentar nele próprio. Mas eu vi um tweet muito bom que era alguém a dizer tipo: esqueçam o paracetamol, digam o que é que a mãe do Trump estava a tomar para evitarmos isto de vez. Sim. E eu concordo. Tipo, pá, não é sério. Tipo, Sr. Donald, seja sério uma vez na vida. É brincar com isto. A enganar as pessoas a dizer que tem uma grande revelação sobre a ciência e depois é isto. Bem, eu fico lixada. Sabes, já passaram 10 anos desde que ele foi eleito pela primeira vez, portanto já tivesse 10 anos para eu estava lá, 9. Eu estava lá nisso. Ainda dia, por cima. desse fatídico dia. Pronto. Mas depois houve um interregno. Está bem, mas não foi bom o suficiente, eu acho. Desabituei-me. Eu esqueço-me das coisas más. Mas deixemos Donald Trump a olhar para o seu reflexo, que é uma coisa que ele adora, e vamos à nossa reflexão. Vamos refletir. Portugal reconheceu oficialmente o Estado palestiniano. Há muitos que celebram este reconhecimento, mas ditam que peca por tardio e que acabou por acontecer porque a comunidade internacional está a apertar o cerco a Israel. Parece que me estás a citar. Há outros que condenam, aqui acho que já não. Há até mesmo um partido que, veja-se bem, está no governo, que acha que esta decisão, ou tomada de decisão, não foi oportuna, dito por Nuno Melo. Nesta mesma linha, em Itália, protesta-se o genocídio em Gaza através de uma greve geral que bloqueia portos, transportes públicos e ferrovias. Zé Pedro, temos aqui o Ministro da Defesa que está em desacordo com o seu próprio governo, no governo em que se insere. Não será isto preocupante ou é só mesmo importante Rangel, Montenegro e Marcelo e que estes três estejam na mesma página? Tu começas sempre com os ministros, não é? Uma coisa que foi a Ministra da Saúde, agora a da Defesa. É que acho que andam a falar pouco deles. Pois é, sim, a não ser poupados. Repara, eu pela minha parte, não é? Sou favorável, há muito tempo discutimos isto aqui, ao reconhecimento. O reconhecimento é um reconhecimento, ele de facto já existia, não é? Eu devo lembrar que nós temos uma embaixada da Autoridade Palestiniana, ou temos aquilo para não se chamar embaixada, porque não se pode chamar embaixada, é a missão diplomática, não é? Da Palestina em Lisboa, portanto, ou seja, há um reconhecimento. O problema aqui é as diferenças entre e temos aqui um especialista para falar sobre isso, os reconhecimentos de facto, o reconhecimento de direito. Essa será a grande diferença. O reconhecimento que aqui se deu neste momento, tenho poucas dúvidas que é um reconhecimento mais político, não é? Eu acho que é aquilo que se visa atingir. E sobre isso eu lamento que se faça nesta altura, ou seja, eu acho que a crítica é esta, porque agora que estamos numa guerra, ou seja, em que pode ser visto como tomada de posição de um lado ou de outro, não é que a coisa não tenha sido bem contextualizada, mas pode ser sempre vista um bocado como posicionamento pró ou anti, ainda acima num conflito que é tão comparável, se quisermos, a derbys futebolísticos, o que é uma pena, porque está completamente polarizado em termos políticos, a causa está tomada de assalto por outras causas, há uma confusão sempre enorme, mas este reconhecimento, neste momento, acaba por ter esse vício. Agora, se ele é feito... Tarda, mas não falha, não é? O governo devia falar uma só voz, sobretudo nestes assuntos. Mas, seja como for, ainda que o contexto não seja o melhor, é sempre de louvar. Achas que o CDS ainda acha que tem alguma maneira de salvaguardar enquanto partido individual? O líder parlamentar acabou de ser colhido por um bezerro. Quer dizer, eu andei pelo CDS, respeitamente o CDS. É um partido sério. Mas eu desejo o maior. Acho que o CDS também é importância. Aliás, mas a minha pergunta é, calma, se ele tivesse conseguido agarrar no bezerro, tu dirias a mesma coisa? Absolutamente. Okay. Absolutamente. Mas há aqui isso seria um atenuante. Ao menos agarrou no bezerro. Neste caso foi o bezerro que agarrou ele. Mas eu vou dizer aqui, o CDS é um partido que tem uma história que é fundamental na democracia portuguesa, uma história riquíssima, um partido que deve ser, que eu oxalá tenha futuro, mas presente não tem. É com todo o respeito, presente não tem há uns anos, valente. Não é? E se não se faz esta crítica, eles continuam a fazer estas macacadas com bezerros. E portanto, essa é a minha crítica. Eu tenho imenso respeito pelo CDS e insisto, oxalá aquele espaço e que regresse um bocadinho às suas origens, que isso é que é importante. Teve ali uns desvios no final do século passado e depois dos desvios perdeu-se, não tem Waze, perdeu-se, ficou por ali, anda para ali aos papéis. Oxalá regresse. Mas neste momento não me interessa muito, confesso, nem o que diz Nuno Melo, nem o que diz o bezerro, nem o que diz o líder do parlamentar.
Interessa-me o que é que o governo, na posição que foi a do governo, não é? E essa tem pena, sabes? Nós somos um país pequenino e pobre. Hoje em dia, não é? Já fomos ricos, não é? Viesse o dinheiro de onde viesse. Mas somos um país pequenino e pobre, mas tem uma história enorme, não é? E portanto podia ter alguma podia ter mais influência política. A influência é difícil porque não é isso, já não é uma responsabilidade nossa. Mas autoridade, não ser uma Maria vai com as outras, não é? Quer dizer, não ser Macron a anunciar que Portugal vai reconhecer, porque foi o Palácio de Eliseu que disse a primeira vez, e depois não sei se eles anteciparam para domingo para não ser segunda, todos em PEC, quer dizer, que parecia um PEC. Mas acho que Portugal devia ter, até porque há muitas regiões, países ou regiões que têm um bocado, às vezes sentem estes casos políticos, estes conflitos de outra forma, não é? Nós fomos ao País Basco, aqui em Espanha, em todas, como é evidente, estou a exagerar, mas em todas as varandas há uma bandeira da Palestina, não é? Quer dizer, porque é uma causa que, vista daquele ponto de vista, para o bem ou para o mal, é outro ponto de vista. E Portugal desapareceu, anula-se, anda ali atrás do que mandam fazer, e acho que podia ter um posicionamento mais. Espanha teve, apesar de não querer concordar com Pedro Sánchez, mas Espanha acabou por ter esse posicionamento. Portanto, a minha crítica é essa. Agora, as outras todas que estão a fazer a vontade ao Hamas, enfim, podíamos deixar de reconhecer alguns Estados que estão controlados por terroristas, não é? Aliás, nós temos as discussões mais uma vez, temos aqui um grande especialista hoje nesta matéria, mesmo o Zé Pedro já disse 2 vezes grande especialista. Mas é para salvaguardar. Quero só dizer que não sou um grande especialista. Com certeza que estou mais do que nós, isso nem se compara. Mas também lá está, não é difícil. The bar is low. Mas com certeza. A questão é, para o reconhecimento de um Estado, temos aquelas 3 grandes questões, que é o povo, o território e o poder político. Disse bem, não disse? Já passei na oral. E é evidente que nestes casos nós temos alguma dificuldade, mas eu pergunto, se nós falarmos, por exemplo, em matéria territorial, que é uma das dúvidas, há a questão de ser controlado por terroristas, e aí tínhamos outras, quer dizer, temos que falar do Irão, temos que falar até do Líbano, que parte do Hezbollah, temos que falar do Iémen, que os úteis. Portanto, havia uma discussão possível sobre isso, mas até sobre a questão territorial podíamos ir à Rússia. Falar dos Estados Unidos. Eu ia dizer Rússia. Alguém conhece as fronteiras atuais da Rússia? Porque a Federação Russa diz que são umas, mas o que é reconhecido internacionalmente são outras, não é? Por enquanto. Portanto, isto para dizer que aquilo que era um obstáculo ao reconhecimento da Palestina não é assim tão obstáculo, e portanto isto não é nenhum apoio ao Hamas, eles não venceram nada. Até este reconhecimento pode dar algumas responsabilidades maiores, o que poderá vir a ser útil em toda esta história. Martinho, Portugal tomou então finalmente esta posição, mas não se avizinham protestos em Portugal como em Itália, por exemplo, e eu queria te perguntar quanto peso é que achas que politicamente isto tem na vida dos portugueses, ou que atenção é que dão, ou a importância que dão a este tipo de decisões pelo Estado? Bem, eu acho que estas decisões internacionais, e vemos um bocado também às vezes nas relações que Portugal tem com a União Europeia, etc., nós temos muito também um espírito de nacional-porreirismo, muitas vezes com o que é que se está a passar lá fora, ou seja, aquilo um bocado que o Zé está a falar de gostava de ver o governo a tomar uma posição se calhar mais específica, mais própria. Eu acho que também tem que ver com um bocado com uma certa cultura popular sobre como é que nós nos relacionamos com estes temas. Temos pessoas, claro, de facto sentem, vivem a causa de uma certa maneira, mas quer dizer, nós. E o exemplo de Itália, por exemplo, o exemplo de Espanha, de País Basco, o exemplo de França, quer dizer, o exemplo de Inglaterra, para além de Estados também, sobretudo Espanha, França, com grandes comunidades árabes também, que também há um certo lado também de peso nesse aspecto. Nós achamos que isto é uma questão que está a acontecer lá fora, é a mesma coisa que não vou comparar, nem de pouco mais ou menos, a questão de Dr. Doom Trump com isso, mas é um bocado quase às vezes olhamos como, sim, é uma coisa que está lá a acontecer lá fora na fronteira, mas eu de manhã só quero ir fazer a minha comprinha ao supermercado e está tudo bem. E, portanto, mas repara, sem te querer interromper, mas depois importamos coisas como a morte de Charlie Kirk, que parece que estamos nós numa guerra também civil, quando os lados se separam entre... Sim, importamos no sentido de eu acho que é a nossa comunidade política que quer importar essas partes, a nossa comunidade, a nossa entidade política, não é? Eu tenho muitas dúvidas que muitas dessas questões grandes
são de facto importantes para os portugueses ou que os portugueses pensam muito nelas. Por exemplo, estava aqui a vir para cá e aquele cartaz, que não sei se é do ADN ou o que é, da grande substituição, que está ali ao pé da loja do Cidadão. Quer dizer, claro que há ideias e há preconceitos que estão a existir na sociedade, mas eu não sei até que ponto é que essas ideias que são importadas e que são discutidas, vemos o Twitter, vemos o Instagram, vemos o TikTok e são N temas assim ali batidos, depois na realidade interessam assim muito. No final do dia o que é que interessa? Interessa, os impostos são altos, os salários estão bem, temos casas, quer dizer, nós temos as manifestações da habitação, por exemplo, em todo o país, imensa gente na rua e etc. Vemos as manifestações políticas, apoio à Palestina, apoio a outras causas e etc. E quer dizer, temos uma redução, ou temos pelo menos um nicho menos transversal do que nessas outras questões. Portanto, eu acho que isto é um assunto importante. Eu acho que Portugal tinha de se posicionar, já se devia ter posicionado, concordo com o Zé completamente, acho que se devia ter posicionado antes e não ser um bocado meio a ver com as outras. Acusou a pressão também daquilo que é a Europa hoje em dia para fazer pressão em Israel. O tema é altamente sensível sob todo ponto de vista. E mesmo esta ideia do reconhecimento, hoje em dia também, uma coisa que o Zé estava a falar, que é hoje em dia os reconhecimentos internacionais, já, na doutrina, se formos de internacional, já se aceita um reconhecimento sobre territórios que estão, não sabem o que é que são, se estão ocupados ou não, em disputa, se o poder político ou as instituições de governo não são bem aquelas, ou se estão ainda sob guerra civil ou sob tensões. O que este reconhecimento foi apenas para fazer pressão política a Israel, aumentar a tensão política a Israel. Vamos ver depois o que é essa consequência prática dessa relação política. Mas por aquilo que, por exemplo, Trump disse na Assembleia da ONU, quando vem acusar a Europa de estar no lado errado da história e o Ocidente e isso tudo, podemos perceber que, quer dizer, há um grande lado político no mundo que não vai estar completamente disto. Já tinha acontecido com a questão do genocídio pelo Tribunal Internacional e etc. Quer dizer, é uma questão de facto muito divisória. Mas aqui em Portugal eu acho que isto vai passar como, ok, abrir as notícias, olha, reconhecemos, mas a Palestina, olha, fixe, boa, gosto, pessoas que têm sensibilidade para o tema, ainda bem, vem mais tarde, não sei o quê. Dia seguinte, o Ventura veio falar qualquer coisa sobre hambúrgueres. Giro, bora lá. Houve um bezerro que atacou alguém do CDS e etc. Pronto. Parece que a culpa é do bezerro, assim. Exatamente. E tal. Maria, queria te perguntar se achas que, uma expressão que se diz muito, Portugal está finalmente no lado certo da história, e se achas que se o governo ainda fosse de António Costa, se este reconhecimento teria vindo mais cedo, ou a par com Espanha, por exemplo? Bom, António Costa teve tempo para o fazer e não o fez. E isso é uma crítica que eu faço. Sim, mas ainda não estava neste ponto, não é? Não estava neste ponto, mas isto não é de agora. O que se passa na Palestina não é de agora. O que se passa em Gaza não é de agora. Não começou a 7 de outubro de 2023, começou muito antes. É lógico, eu acho que este reconhecimento do Estado da Palestina peca por tardio e vem numa altura em que todo o movimento pró-Palestina já ultrapassou esse pedido, não é? Já estamos num ponto em que há um genocídio que é reconhecido internacionalmente e em que o reconhecimento do Estado já não tem o efeito que poderia ter tido há um ano, por exemplo. Eu acho que é pouco, mas acho que Portugal tem sido muito fraco neste departamento. O discurso de Paulo Rangel deu-me dó de ouvir. Terminou quase a pedir desculpa a Israel por reconhecer o Estado da Palestina, não é? Tipo, espero que possam perceber. Claramente, a única razão pela qual Portugal reconheceu o Estado de Israel foi por pressão e porque há acordos, os acordos de Oslo, por exemplo, que têm que ser cumpridos e que Israel não está a cumprir, e portanto obviamente. Eu acho que se Paulo Rangel pudesse não reconhecer o Estado da Palestina, era o primeiro a não o fazer. Aliás, como ele já disse várias vezes, que não tinha grande vontade. Eu penso que falámos sobre isto antes do verão, que foi quando Paulo Rangel veio dizer que não fazia sentido e que não era para agora, e enfim. Não era oportuno, como disse o CDS. Diz? Não era oportuno. Não era oportuno, claro, não é oportuno. Eu acho que direitos humanos às vezes não são oportunos, não é? É chato. Um povo a ser assassinado, mas nesta altura não me dava muito jeito de reconhecer este Estado, porque vou aqui chatear este meu amigo israelita. Assim, foi a Europa que criou a solução de 2 Estados. Foi a Europa que tomou esta decisão. Não é? De dar ao povo que a Europa, ou melhor, que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial
chacinou, tal como Israel está a fazer agora em Gaza. Foi a Europa que decidiu fazer isto. Ou seja, faz muita confusão que as mesmas pessoas que decidiram dividir um país e criar uma ideia de 2 Estados não reconheçam o Estado que já lá estava, não é? Ou seja, se decidimos criar uma solução de 2 Estados implicava em 2 Estados, não é? De repente, Israel pode tudo e pode colonizar os territórios e pode cometer um genocídio em Gaza, pode bloquear a entrada de ajuda humanitária, pode bombardear uma flotilha que está a caminho com ajuda humanitária também, com fórmula para bebés, com medicamentos, olha, paracetamol, por exemplo. E dá de vir Israel dizer que na verdade está a proteger os futuros bebés palestinianos contra o autismo. E em relação às declarações do Ministro da Defesa, eu gostava de tirar aqui um momento para citar o camarada Chicão, que é triste que Nuno Melo, acho que o grande problema dos nossos tempos é o reconhecimento da Olivença e não o reconhecimento do Estado da Palestina. Peço desculpa, tinha que citar esta frase genial que o Chicão disse, que entra para o top de momentos televisivos brilhantes de Chicão. E já são alguns, para quem está há pouco tempo. São. Uma coisa. Na carreira certa. Exato. Sim. E uma coisa que me tem comovido é a forma como a sociedade civil se está a organizar em relação a Gaza e em relação à Palestina, peço desculpa, em relação à Palestina, que é muito mais forte do que os governos, é muito mais ousada do que os governos. O que aconteceu em Itália na segunda-feira, em que houve uma greve brutal para bloquear o país em solidariedade com Gaza. E eu acho isso muito impressionante e acho que mostra que, apesar dos governos estarem a tapar os olhos, as pessoas não estão. As pessoas sabem o que está a acontecer, as pessoas veem que o que Israel está a fazer em Gaza não se pode tolerar. Não se pode tolerar um genocídio. Nós todos questionamos quando aprendemos... quando damos a Segunda Guerra Mundial nas aulas de História, todos questionamos como é que foi possível o Holocausto existir e eu acho comovente que as pessoas estejam a dizer que não a outro genocídio. Contudo, acho que a maioria dos governos pecam muito por decisões tardias. Acho que o nosso pecou por tardio, pecou por fraco, acho que foi fraco na forma como o fez. Mas pronto, olha, reconhecemos o Estado da Palestina, não posso dizer que não esteja contente com isso. Tenho muita pena que tenha sido para a Rangela a fazê-lo. Mas não se enganaram até numa publicação nas redes sociais, na bandeira. E levou até uma coisa do Chega se enganar, ou seja, eles enganaram-se para uma bandeira do Sudão. Do Sudão. E depois o Chega veio criticar, não é? Até nem sequer sabem a bandeira da Palestina e tal. Mas no vídeo que Ventura tem. Já está a bandeira certa. Está a bandeira certa. É tudo bom. Sim, enganaram-se. O que eu achei fascinante, porque como é que isso se faz, não é? Eu imagino que, quer dizer, quem faz as redes sociais, não, se estiveres num quiz, é normal enganaste, confundiste. Quem faz as redes sociais do NE certamente não tem no seu computador uma pasta com todas as bandeiras de todos os países do mundo, não é? Quando precisa vai à net e pesquisa a bandeira da Palestina. Como é que conseguiram chegar à bandeira do Sudão? Que keywords é que usaram para conseguirem trocar as bandeiras? É que é impressionante, é um erro impressionante. Também não é fácil. Também houve o problema do reconhecimento do Sudão do Sul, divisão, se calhar alguém. Não é um erro fácil. Não é este. Não é um erro fácil de cometer. Não é tipo, é como a Madalena está a dizer, não estás no quiz, não é dizer, identifica a bandeira da Palestina e tipo, enganei-me aqui no quiz. Não, é um erro difícil. Não é fácil cometer este erro. Portanto, eu acho um erro admirável do ponto de vista se calhar foi com esforço. É admirável o trabalho que este erro dá a cometer. Ou seja, acho ridículo, mas acho admirável como é que isto aconteceu. Acho admirável. Olha, confesso. Pronto, vê-se que não estavam muito empenhados neste reconhecimento. Mas como
é que isto se faz? Como é que se vai? Alguém foi como é que fizeram esta pesquisa? Eu não sei. Mas Ou foram a um site chamado tipo do BuzzFeed a dizer 10 bandeiras de países que são muito parecidas e foram lá parar e clicaram Mas imagina, se pesquisares no Google, se calhar aparece lá para uma do Sudão. Madalena, mas tu quando pesquisas no Google não vais à terceira página, tiras da primeira, não é? Eu nem vou falar do Google Imagens, que isso é um assunto que me irrita. Está tudo pixelado hoje em dia ali. Mas pronto, como vocês já referiram, não sabia que ia para aqui hoje. Tivemos também a Assembleia Geral da ONU, onde Donald Trump ocupou 1 hora a discursar ao invés dos 15 minutos que estavam atribuídos a cada nação. Vangloriou-se dos seus triunfos, tentou assustar os outros países se não se submetessem às suas tarifas e política externa. Disse até que se não seguirem os seus passos de liderança, é provável que acabem, e cito, no inferno. Criticou a Europa no que diz respeito à imigração e por tentar diminuir as emissões de carbono. Mas houve um discurso que se sobrepôs ao de Donald Trump umas horas depois em importância. Foi o discurso de Jimmy Kimmel, que regressou ao seu programa. Voltou após ter sido retirado do ar a semana passada. Não durou muito, mas ameaçou. O seu discurso não foi tímido. Criticou o presidente diretamente, dizendo que he can't take a joke. Martinho, pergunto-te a ti, o que é que achas? Primeiro que tudo, o Donald Trump fazer este discurso estrambólico, não é? Mas que tu também já referiste e já falaste disso. Mas o quão mais evidente se torna esta autoridade que Donald Trump está a impor agora, não só em Hollywood, mas em tudo o que seja na televisão e tudo o que seja pessoas que o criticam e que vão contra ele. Não é novidade para nós, mas acaba por ser agora uma coisa que já se está a normalizar. Pronto, mais um. O que é que tu achas disso? Como é que será o futuro dos Estados Unidos aqui, sendo que Jimmy Kimmel conseguiu voltar, mas mesmo assim Donald Trump já está a ameaçar, agora não me está a vir a palavra em português, processar, obrigada, a estação que permitiu que ele voltasse. Bem, quer dizer, podemos pensar duas coisas. Podemos pensar dizer que o caminho para os Estados Unidos se tornarem um Estado autoritário, quer dizer, os Estados Unidos já são um Estado autoritário e o caminho para se tornarem uma ditadura está completamente aberto e assim a avançar. A questão principal, por exemplo, pegando nos dois pontos. Primeiro, a questão da Assembleia Geral. Isso é apenas mais um exemplo de Trump a fazer aquilo que faz sempre, que é dizer: olha, eu sou o maior da aldeia, eu sei tudo o que vocês não sabem, mesmo que o que eu saiba hoje não seja bem o que eu soube ontem ou o que eu sei amanhã, e vou variando, é Alxiva, é o paracetamol, é as coisas todas. Mas Trump tem de facto, e isto é uma postura que ele teve, quer internamente, quer externamente, uma postura de tentar sobrepor-se e impor-se a uma questão. As tarifas, tipo, ou vocês estão comigo, ou então tarifas para vocês, ou vocês acabam com certas garantias de sustentabilidade e etc, ou então as vossas empresas já não vêm, ou vocês acabam lá com os vossos crimes nos vossos países e etc, ou então não há vistos para vocês, ou vocês param de dizer mal de mim e não há vistos para vocês também. E isto é, se vivêssemos num mundo normal, diríamos que isto é uma intermissão dos assuntos internos dos outros Estados de uma forma flagrante. Mas Trump está a usar uma coisa que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a força militar do mundo, foram considerados durante muito tempo como uma espécie do o protetor e de certa forma o maior comerciante do mundo, e portanto está a usar essa força diplomática para tentar garantir o que quer que seja. Não se percebe bem o que é que isso vai dar. Agora, o discurso eu acho que é a mesma coisa do padrão, está a se impor, está a tentar falar, está a mostrar a coisa. É engraçado porque depois no discurso outra coisa que o Trump veio falar foi já falar sobre a Ucrânia, a dizer que a Ucrânia deve, por exemplo, abater já jatos russos que caiam no território. Portanto, quer dizer, esta espécie de mudança de posições, não, se calhar vamos negociar com Putin para ver a coisa, não, agora já podes abater uns aviões. Portanto, isto é tudo sempre muito irregular, não é? Ele está a dizer esta coisa, devem ser o que eu vou, se não vou para o inferno, e no dia seguinte, se ele perceber que ele é que está a caminhar para o inferno, vai aceitar tudo o que os outros tipos disserem. Portanto, quer dizer, mas ele está. É uma coisa tal. Ele pode estar a caminhar. Insistir no inferno é para onde ele vai. Pois eu estava a estranhar tu não fazeres essa. Mas na questão nacional, por exemplo, na questão do Kimmel, é mais um passo. Ele já tinha feito, por exemplo, eu lembro que quando eu achei que este governo Trump ia ser mais complicado do que o anterior, foi quando ele manda a Guarda Civil para a Califórnia. Aí eu achei, ok, isto não é normal. Não é normal um presidente num Estado federal usar os seus poderes de autoridade para intervir num outro Estado à força.
Isto não é normal. Que são os únicos poderes que ele tem, que não tem que passar, pelo menos obrigatoriamente, sim, pelo Congresso. Sim, Portanto, ele está a fazer, tornar tudo muito executivo. O Congresso está, de certa forma, também a tentar apoiar muita coisa, porque causa a maioria republicana, embora também com muitos problemas internos. Aqui o Johnny, se calhar, podia dar uma visão um bocadinho mais profunda. Eu não tenho como a política norte-americana assim tão profundamente nos últimos anos e tal. Mas a questão do Kimmel é apenas mais um exemplo também de tentar fechar isto. Onde é que vai estar como é que isto vai passar? Ou, por exemplo, como a demissão daquela diretora do banco, da Fed também, que não concordava. Exato. Sim, ela está com os opositores, sejam políticos, sejam comediantes, sejam sim. Agora, o que é que vamos ver? Vamos ver o que os tribunais dizem, não é? Ou seja, o Estado de Direito, como existe, pronto, os ouvintes não sabem, mas eu estou no meio de 2 aulas de Direito Constitucional. E por acaso falei sobre o Estado de Direito em primeiro, vou falar sobre o Estado de Direito na segunda. Mas uma das coisas do Estado de Direito Democrático, desta bela criação que nós temos, é de criar limites ao poder. E sobretudo ao poder executivo. Quer dizer, as constituições que existiam porque havia poderes reais que interferiam nas liberdades individuais e tem de existir limites e controles a isto. Limites políticos, portanto, parlamentos, outros órgãos, presidentes da República, ou que seja, para tentar controlar isto, ou limites judiciais. Os tribunais têm de parar isto. Portanto, vamos ver o que os tribunais vão fazer. Agora, o grande problema nos Estados Unidos é que a justiça, no último caso, está sempre muito politizada também. O Supremo está com juízes também republicanos, mas eu acho que aí é que está, é que vamos ver até onde é que a República Americana aguenta ou não. E a liberdade. Através da separação de poderes, aí ruiu, não é? O Estado de Direito. Exatamente, aí ruiu completamente. E só para acabar, porque a liberdade de expressão, a coisa do Kimmel também é mais preocupante por uma coisa que é: se houve um direito que nos Estados Unidos é quase absoluto, até contra coisas completamente esdrúxulas, como por exemplo a apologia do racismo, etc., é a liberdade de expressão. E portanto, eu acho que esta coisa da piada, seja mais bruta, seja mais violenta, não vamos entrar nesse buraco negro que nem foi, dos limites do humor, por favor, mas um comediante ser atacado, eu também acho que já é um problema cultural nos Estados Unidos grande. Não estou a dizer que não houve outros que não tivessem sido no passado, etc., mas com esta visão toda, eu acho que isto podemos estar a entrar numa fase muito preocupante. Zé Pedro, pegando nisso no que o Martim estava a dizer sobre a liberdade de expressão, era o que eu te ia perguntar. Até que ponto é que é diferente eles defenderem a liberdade de expressão do Charlie Kirk, mas depois não defenderem a liberdade de expressão do Jimmy Kimmel? Sendo que a piada que dizem que ele fez, que foi quase, dizem que gozou com a morte de Charlie Kirk, não se aplica, não foi isso que aconteceu. Portanto, ele até foi condenado por algo que não fez, mas que acabou por pedir desculpa na mesma e que disse que nunca gozaria com uma morte de um jovem tão trágica como aquela. Mas onde é que assenta a diferença para Donald Trump? Também impõe limites à liberdade de expressão agora, sendo que são pessoas que ele gosta ou são pessoas que ele não gosta? Pois, ou dizem bem dele ou não dizem bem dele. Repara, temos vindo a falar, e eu sei que começámos este episódio com o Donald Trump e agora estamos outra vez em Donald Trump, mas é completamente inevitável. O Donald Trump está-se a colocar ele próprio também no centro do mundo. Era um objetivo que ele tem, a personalidade dele é para o que dá. Mas a gravidade de qualquer tipo de consequências dos seus atos é tão grande, não é? Que é inevitável comentar-se a todos os níveis, não é? A estes níveis, a níveis internos dos Estados Unidos, a nível de política externa, porque agora também já se percebeu que finalmente conseguiu deixar cair a máscara relativamente à humilhação que ocorreu em Alasca com Vladimir Putin e já está a tentar agora mostrar um bocadinho. Mas depois lá está, depois também exagera, não é? Diz com o ânimo muito leve que há pergunta sobre se os aviões devem ser abatidos. Sim, senhora. Mas amanhã diz que não, quer dizer, porque agora Zelensky já é um herói. Há umas semanas não tinha cartas nenhumas, tinha mais é que andar ali cordeirinho. Portanto, enfim, isto é grave, não é? Portanto, é difícil fugir a isto. Mas sobre estas questões, é evidente que o presidente dos Estados Unidos é uma galinha sem cabeça, no sentido em que se tu dizes isso, de facto ele apoia Charlie Kirk, que era um defensor do free speech, e isso parece-me evidente, enfrentava mesmo, quer dizer, aliás, vê-se com coragem física, não há mais coragem física do que confirmou-se o risco que corria, pelas coisas que dizia, que eram provocatórias, tudo isso, e portanto no memorial a uma... Deixa-me só acrescentar que algumas não eram só provocatórias, eram mesmo ofensivas e enquadravam-se como discurso de ódio. Isso ofensivas, pronto, isso já é subjetivo.
Sim. Então, está bem, ok, não vou discutir. Lá Eu está, estou a moderar. íamos discutir o free speech agora, não é? É a black box dos limites do humor também. Sabemos a black box. Sendo certo, depois também há aquela coisa engraçada que o que se pode dizer a brincar já não se pode dizer a sério, porque o humor parece que é um salvo-conduto para algumas coisas. Enfim. Mas isso era outra discussão. O que é facto é que Trump, no memorial de Charlie Kirk, está num momento em que tem a censura a toda a velocidade, e isso aí de facto é contraditório, como é evidente. Quer dizer, o outro, se pudesse, levantava-se, não sei onde é que ele está, sinceramente. Não sei. Mas, ou então que fosse mesmo a alma perdida, coisa, e atirava-se a Donald Trump, perseguia-o mesmo. Aliás, Donald Trump disse no seu discurso nesse memorial, e desculpa interromper, que ele não era como Charlie Kirk numa coisa. De odiar os opositores. Que Charlie era bastante benevolente com os seus opositores e Trump odiava, ele disse literalmente isto, odeia os meus opositores. E ainda bem que trouxeste essa frase, porque já se percebeu que Donald Trump está ao contrário do primeiro mandato. Ele está raivoso, irritado, nervoso, estressado, acossado. Já se percebeu isso? E doente. Ele está isso não sei. Não sou médico. Tens que chamar a Joana Amaral Dias. Ou a Ministra da Saúde. Ou a Ministra da Saúde. O Kennedy. Ou o Bobby. O Bobby. Nota-se uma diferença tremenda. Está muito nervoso, porque está tudo a correr muito mal. E isto nota-se, ou seja, ele está mesmo a espumar já, não é? A dizer que, bem, há uma coisa que eu não concordo ali com o Charlie Kirk, ali na horizontal, que é ele até tinha respeito pelos seus opositores, eu vou atrás deles, porque ele está perdido. É evidente que o presidente também é uma superpotência mundial, perdido é preocupante. É coisa para tirar o sono. Está sem Waze também, como disseste há bocado. Está sem Waze, está. Esse também perdeu o sinal. Agora, sobre Jimmy Kimmel, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu acho que os Estados Unidos, e vou-me concentrar, porque já aqui várias vezes discutimos este processo, o caminho da autocracia dos Estados Unidos, mas neste caso em específico, eu acho que se está a tornar uma autocracia cobarde, no sentido em que podíamos ter uma autocracia que, sim senhor, uma autocracia decente, uma autocracia apresentável que podíamos apresentar aos nossos pais, uma autocracia forte que impõe respeito, até com certo, eu diria, com uma certa honra. Conhecemos várias. Tu dirias cada coisa. Mas esta não, esta é cobarde. Porquê? Porque nós não fazemos a mínima ideia do que é que ali vai. Trump não calou ninguém diretamente, porque nas outras autocracias, nas verdadeiras, nas que nós já sabemos ao que vamos, cala-se diretamente. Chega lá, uns senhores vestidos de preto, batem à porta, coisa, o senhor da Jusma ou vai preso ou é fuzilado, ou vai pela janela. Pronto. Mas a pessoa já sabe o que conta. Olha, eu em princípio digo isto e sou defenestrado. Pronto. Olha, em princípio sou isto e vou para a cadeia perpétua. Nos Estados Unidos, Trump, que está a tentar condicionar tudo, não o faz diretamente. Utiliza a pressão através das empresas. E isto aqui é muito mais. Como é que se controla isto? Como é que tu controlas isto? O que ele faz é ameaças. Ele vinha no Air Force One e o que ele disse foi: pois, isto das licenças. Ora, isto das licenças atinge. Não são 3 ou 4 canais, nem são estas maiores Disney e Paramount, não tem nada a ver com isso, são milhares de canais estaduais. Não, e ele anda a dizer be quiet aos jornalistas e a dizer que não percebe as perguntas deles só porque tem sotaque. E há a questão agora também do Pentágono, do que sai do Pentágono, que mesmo não sendo classificado já tem que ir à autorização. Mas portanto, mas isto já é uma intervenção direta, óbvio, não é? Porque isto já é o Estado a fazer uma intervenção direta no conteúdo que sai. Mas ele, relativamente a tudo o que ele quer controlar ao nível do humor, do infotainment nos Estados Unidos, tem um poder enorme, é por via indireta. Portanto, é ameaças às empresas, com retaliações. E o poder, repara, o Presidente dos Estados Unidos fez os Estados Unidos investirem, salvo erro, 8 mil milhões eu acho que já, agora não quero dizer, mas acho que foi na Dell. Portanto, os Estados Unidos estão a meter mesmo dinheiro nas companhias, não é? Intervenções, bailouts, se quisermos. Eu penso que foi na Dell. Se não foi na Dell, foi numa parecida, foi numa tecnológica. Mas, portanto, isto para todo o mercado, a partir do momento em que o Trump diz uma coisa qualquer, olha, eu não gosto muito disto. Não gosto muito disto, façam alguma coisa. E é aí que eu digo que isto é uma autocracia cobarde, que nós não sabemos o que contar nem o que esperar amanhã. Porque noutras sabemos. E isto, de certa forma, é um jogo justo. Não é que eu os defenda, mas é justo. Eu sei com o que conto. Aqui não fazemos a mínima ideia. Isto é um terreno completamente desconhecido, não é? E eu acho que é isso que é mais assustador, porque reparem, agora houve o regresso Jimmy Kimmel. Ótimo. Mas o que é que se vai passar nos próximos dias? Alguém sabe? O aviso já foi feito outra vez.
Portanto, e por isso é que eu digo, isto é completamente desconhecido. E portanto, é a preocupação, a velocidade a que vamos. Um Donald Trump completamente de cabeça perdida está a ir a uma velocidade estonteante, e resta saber se consegue travar isto tudo ou se estampa mesmo ao comprido. Maria, em relação à liberdade de expressão, acho que é algo que tu estimas muito, mas parece que Donald Trump não. O que é que tens a dizer sobre esta situação com Jimmy Kimmel e que futuramente irá, aliás, que já aconteceu com Stephen Colbert, que foi um bocadinho mais Aconteceu com subtil, mas vai acontecer, o programa dele vai acabar. Vai para o primeiro, não é? E mantém-se. Só que eu acho que não teve tanto impacto porque foi assim, ou seja, deram a notícia e não foi em consequência direta. Sim, foi mais. Não, e não acabou logo abruptamente. Foi passado com uma decisão corporativa. Sim. Uma marginal. Eu prezo muito a liberdade de expressão e quero só dizer uma coisa sobre limites do humor, limites da liberdade de expressão. Para mim, os limites são só e apenas o discurso de ódio. E isso está na lei. Portanto, não tem. Dentro dos limites da lei, eu acho que tudo é válido. Agora, o que o Jimmy Kimmel fez nem sequer foi ofensivo. É que aquilo começa com. Está na lei, isso é subjetivo. Os magas disseram que foi ódio e ofensivo. Pronto. Isso não está na lei, isso é puramente subjetivo. Não é. O que o Jimmy Kimmel disse não foi nada. Ele só disse que gozou com uma coisa que eu não sei, acho que também gozámos, não falámos, que foi aquela coisa surreal deles perguntarem ao Trump 2 dias depois da morte do grande amigo: como é que estás? Estou muito bem, olha aqui esta construção desta sala de baile. Sim. Que é completamente absurdo, não é? O que eu achei interessante em relação à suspensão temporária de Jimmy Kimmel, que não se sabia que era temporária na altura, foi que finalmente várias pessoas, o americano médio, percebeu que já está no caminho, na via rápida para o autoritarismo. Acho que se não tivesse houve um boicote à Disney, a Disney perdeu milhões, acho que foi 38 milhões, a última vez que eu vi estava em 38 milhões, acho eu, que a Disney perdeu em 3 dias. E claro que, como em tudo nos Estados Unidos, o dinheiro falou mais alto. E o Trump continua a usar estes fogos de artifício um bocadinho também para ocultar outras coisas que está a fazer, porque ao mesmo tempo que isto está na ordem do dia, os Estados Unidos abateram outro navio venezuelano que supostamente, alegadamente, transportava drogas. Mas penso que foste tu, Zé Pedro, que falaste sobre isto na semana passada, que é quem é que nos garante, não é? Nada dá aos Estados Unidos o poder de, em águas internacionais, começar a abater navios. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos aqui a discutir que Trump suspendeu o Jimmy Kimmel e se o que o Jimmy Kimmel disse foi ofensivo ou não, há coisas graves a acontecer, não é? Temos os Estados Unidos mais uma vez, é uma prática comum, mas pronto, temos os Estados Unidos mais uma vez a matar cidadãos, não interessa se são estrangeiros ou não, a matar pessoas em alto mar. E também, falando sobre o discurso da ONU, e para encerrar este tema, porque acho que já foi tudo dito pelos meus companheiros, o discurso da ONU foi criminoso. Mas isso é um hábito de Trump. Eu teria vergonha de fazer aquela figura, honestamente, sou-vos sincera. Eu, se fosse Trump, tinha vergonha de fazer aquela figura para a ONU. Mas ele gosta, deve-se divertir, o seu séquito deve ser muito bem, faz muito bem, sim senhor. Ai, então demorou 1 hora, era suposto ser 15 minutos. Era suposto ser 15 minutos, durou 1 hora, é um desrespeito por tudo. Ele é mal criado, não tem respeito pelas instituições, não tem respeito pela lei, ele não tem respeito por nada. Ele, na verdade, não tem respeito por nada. Portanto, é muito difícil lidar com uma pessoa que a única coisa que respeita é a sua própria opinião. Vamos seguir para um próximo tema, em que eu vou pedir umas notas breves. Eu adoro este tema, adoro. Gosto imenso, sei imenso, percebo imenso deste tema. O Conselho das Finanças Públicas reviu em baixo as previsões para a economia portuguesa. O PIB deverá crescer 1,9% este ano e 1,8% em 2026, menos do que o Governo estima, devido sobretudo ao menor investimento público e às exportações mais fracas. Ainda assim, 2025 deverá ser impulsionado pelo consumo privado, apoiado por medidas temporárias como o suplemento extraordinário de pensões e o ajustamento das tabelas de IRS.
No plano orçamental, o Conselho mantém saldo nulo em 2025, mas prevê déficit de 0,6% em 2026, abaixo do que projetava em abril, mas em contraste com o excedente esperado pelo Governo. A entidade alerta que os déficits regressam devido ao aumento permanente da despesa e à redução de receita, enquanto a dívida pública deverá seguir tendência de descida para 85,6% do PIB em 2029. Zé Pedro, estás ciente do tema? Não, estou. Queres que comece pelo Martim? Eu preferia, porque foi uma escolha, eu preferia só, não, mas é como tu quiseres, tu é que mandas. Zé Pedro, quero perguntar ao Martim. para o ouvinte que não está a ver, Zé Pedro está muito embrenhado no seu telefone. Porquê? Porque Zé não Mourinho tem mandares e está à procura de feiras Com as gastronómicas. finanças públicas. Eu achei que estavas a eu tô no ver meio o da Zé alfândega. Mourinho. A Não sei Madalena porquê. quer falar sobre finanças e eu estou a tentar. mas Eu não tenho- quero. Mas eu tenho o maior interesse. Acho que devias Não dar sei que é prioridade. da montanha. Já vamos saber. Martim, quero-te perguntar o que é que são estas porque estas previsões pessimistas, entre aspas, porque pode ser também subjetivo, lá está, o Zé Pedro Acacha, que é tudo Sim. subjetivo. Não, e nas finanças públicas há muita coisa que é subjetiva também. Não concordes com ele! Mas que é o grande problema é o Estado. Eu falei de traumas que tenho aqui. Pronto, um outro trauma que eu tenho e que esse mais difícil de resolução, nem sequer a psicanálise me ajuda a resolver, é o facto de eu ter começado a trabalhar na altura da Troika. Pois. Pronto. Esse trauma é difícil de resolver. E portanto a questão orçamental, o tema das contas certas, a questão da austeridade versus não sei o quê, pronto, tudo isso me chateia ou toca-me ainda numa coisa, ao ponto de eu ter feito uma tese de doutoramento para ver se expurgava os demónios. Spoiler alert, não expurguei. Portanto, a grande questão é, o governo, nós passámos com os governos de António Costa um processo em que o PS, de certa forma, tentou salvar-se de uma imagem que tinha de ser um partido despesista, o chamado famoso despesismo socrático, que alegado por muita direita, que pôs o país no caminho da bancarrota, ou que pôs pelo menos Portugal numa posição complicada quando se deu a crise financeira, mas cá mais corretamente. E nós passámos anos com esta coisa das contas certas, com Centeno e António Costa, a tentarem forçar por todos os modos e mais alguns a descida da dívida e a estabilidade nas contas, até termos esta parte do sustento. Pronto. Só que nós vivemos num país que, não sei se sabem, mas as coisas não estão muito bem do ponto de vista económico, ou seja, a nível de serviços públicos, a nível de salários, a nível de crescimento e etc. E, portanto, qualquer partido político, e depois há outra coisa que é, as pessoas estão fartas de pagar impostos. Não querem pagar mais impostos, a classe média não quer pagar mais impostos, face aos salários baixos que têm, etc. E, portanto, nós temos um problema que é, nós não temos maneira de levantar receita, ou não temos maneira óbvia de levantar receita. Há outras opções, claro, taxar-se cá rendimentos mais elevados, arranjar outra maior emissão de dívida, arranjar outras formas assim de fazer, e estamos com uma dívida pública muito alta. Mas o que é que o governo anda a fazer? O governo anda, desde que tomou posse, no primeiro governo de Luís Montenegro, com uma política de pagar e dar dinheiro a torta e a direito para quê? Para ver se consegue também com isso aumentar as pensões, as forças de segurança, etc., para ver se consegue também com isso ganhar alguma força política. Agora, qual é que é o problema? O problema é que o governo pode, com essas medidas, acabar por correr o mesmo risco do despesismo socrático, que é pôr-se numa posição. Portugal não está numa posição, está numa posição muito melhor do que estava antigamente, tem uma reputação muito melhor. Abrem Financial Times, o que está a dar é o sul da Europa, Grécia, Portugal, Espanha, tudo, a França está horrivelmente mal, quer dizer, temos essas coisas. Só que o governo está super otimista que vamos continuar com os excedentes orçamentais, vamos continuar, não é só o PS que tem excedentes orçamentais, nós também vamos passar a ter, só que temos este problema que é preciso dinheiro para ter excedentes orçamentais. E, portanto, este aviso das finanças públicas, eu acho que é um aviso que, segundo já avisos da Comissão Europeia e do Banco de Portugal, mostra um bocado que o governo se calhar está a ser muito otimista, na melhor das hipóteses, sobre onde é que isto vai dar. E arrisca-se a pôr numa situação muito complicada quando não houver dinheiro. Porque o problema quando não há dinheiro é que
que é quando o dinheiro é mais preciso, mais para a frente. E depois nós temos um orçamento que vai começar a ser negociado em breve. Vamos ter, acho que é daqui a 3 semanas ou 7, recebemos portanto, acabam os autarcas, temos a proposta de orçamento. Vai ser o próximo debate. Quando tu voltares, a vida quando tu voltares, Maria, nunca descansa. Quando voltares dos autarcas, vais ter ali um orçamentozinho. Politicamente, estes meses são sempre os mais. São muito ativos nisso. Sim. Mas o grande problema vai ser um orçamento que o governo vai ter que tentar passar com acordo ou do Chega ou do PS. O Chega e o PS vão tentar também pôr descidas de impostos e a Iniciativa Liberal vai tentar pôr descidas de impostos. Portanto, ninguém quer pedir mais dinheiro aos portugueses, então a gente quer dar tudo aos portugueses para quê? Para mostrar, olha, fui eu que dei, aquele aumentinho da pensão, olha, fui eu, foi aqui, ou aquele não sei o quê. Por exemplo, já estava a fazer isso quando foi a última campanha, quer dizer, tiveram baixas de impostos, foi porque o PS foi lá negociar. E eu acho que este estado, esta corrida para o fundo fiscal pode ser muito problemática mais à frente, e como não estamos a pensar em médio prazo e como estamos numa situação muito fragmentada, podemos pôr-nos a jeito de sofrer bastante daqui a 1 ano ou 2, etc. Zé Pedro, achas que o governo vai continuar com este otimismo sedentário para ganhos eleitorais, ainda por cima, entre 2 eleições, não é? Despesismo socrático, otimismo sedentário. Achei que era mais positivo. Se bem que é assim, as presidenciais não têm a ver com o partido em si, não é? Mas vamos estar entre autárquicas e presidenciais. Como é que será que vão abordar o orçamento do Estado com essas previsões? Miranda Sarmento ontem correu, e isso percebe como estamos em período eleitoral, correu para explicar que isto vai haver tempo poupa, não é? O primeiro semestre, o segundo trimestre, foi tudo uma coisa que nos leva a crer que isto vai tudo correr bem. As previsões por aí são outras, são mais, vamos lá ver, conservadoras, é assim que se diz. Eu não queria dizer pessimistas, porque elas também não são pessimistas, mas são conservadoras. A verdade é que se virmos isto, eu acho que é um bocado inevitável, não é? Quer dizer, nós estamos há anos em ajustamento. Mário Centeno foi, porque é que, na minha opinião, atenção, que não é assim tão informada, porque é que Mário Centeno é o Ronaldo do Ecofin, foi o Ronaldo das finanças? Porque depois de anos de austeridade assim um bocadinho à maluca, não é? Com o ministro Schäuble e cá em Portugal com o Vítor Gaspar, apareceu um gênio da lamparina, que era alguém que fazia austeridade sem ninguém perceber. Sem ninguém topar, mas o ajustamento estava aí, não é? Por isso se conseguiu reduzir a dívida pública, o que é uma notícia excelente, não é? Já estamos em 80 e tal por cento, 86%. Devo lembrar que atingimos 100 e muitos. Controlou-se o déficit, não é? Portanto, tudo isto são boas notícias, mas com custos, não é? Aquela coisa de saúde, educação, as infraestruturas também, os aeroportos, aquelas coisas todas. O país tem andado um bocadinho, por isso eu digo que Mário Centeno conseguiu fazer estes ajustamentos sem chegar cá à frente e dizer, porque fez de facto a devolução de rendimentos em parte, não é? Parcialmente, até porque se manteve os cortes, o governo anterior manteve algumas, foram através até de impostos indiretos que tinham não é mais a sobretaxa, enfim, manteve sobretaxas e tudo isso, mas do ponto de vista dos rendimentos devolveu, mas tu depois se calhar já não podias ir ao Santa Maria, tiveste de começar a recorrer a um seguro de saúde para ir ao hospital, porque isto para dizer que as pessoas de um lado receberam, do outro perderam, não é? É a minha opinião. E o país, entretanto, ao longo destes anos todos, com um ajustamento camuflado pelo gênio Mário Centeno, e todo aqui a ser irónico e não, portanto há uma parte de ironia no gênio Mário Centeno e outra não, ao longo deste tempo todo não se fez, o crescimento é anémico. Isto não cresce. Nós repara, e aqui vou ser um bocado crítico, se calhar depois as pessoas vão se chatear comigo, como uma vez se chatearam com a Maria Escaja. A Maria Escaja uma vez quando disse que falou da cultura teve problemas, mas não, eu com esta parte vou-me chatear. Nós temos maus hábitos, porque nós durante uns anos vivemos à custa de tudo o que trazíamos de ouro, isto não é nenhuma revisão histórica, nada disso, mas do ouro, das especiarias, tudo isso. Portanto, vivemos à custa da expansão ultramarina portuguesa. Anos mais tarde vivíamos à custa de fundos comunitários. Portanto, desde 1980, não sei o que estavas à espera. Sempre a medo. Desde 1986 que andamos a viver de fundos comunitários. E agora, o que me parece que nos está a salvar é a segurança social dos imigrantes. Nós vivemos à conta. Nós temos de chegar à conclusão que nós estamos refastelados num sofá a comer à conta de todos há séculos. Também temos o PRR ainda. O PRR é fundos comunitários.
Sim, mas tu agora descartaste os fundos comunitários. Não descartei. Desde 86 que recebemos fundos comunitários. Então, e agora acrescentas, mas ok. trouxe isto porque parte do equilíbrio que nós temos agora vem da Segurança Social. E há partidos que reconhecem isso muito bem. Falou-se aqui do CDS e eu não me quero deixar de, porque eu adoro sempre uma boa altura para bater no CDS, porque se há, não sei, não me perguntem, mas que havia um partido até, o CDS, numa campanha eleitoral para as europeias, com Nuno Melo, tinha um cartaz que dizia aproveitar bem o dinheiro da Europa. Portanto, há descarada. Curiosamente, Nuno Melo que é dos deputados europeus que menos punham os pés no Parlamento Europeu. Sim, Mas sim. Mas portanto, nós olhamos para isto em perspectiva e é isto. Porque agora o que nos está aqui a salvar o equilíbrio de facto vem da Segurança Social e esse aumento, este aumento visível que é capaz de estar a concorrer para o equilíbrio tem a ver com as contribuições do trabalho dos imigrantes. E a minha crítica é esta, a minha crítica já foi feita, está aqui 1000 vezes, porque este crescimento, houve crescimento nos últimos anos, também pior foram, não é? Mas há exemplos muito melhores ao nível europeu, até aqui ao lado, Portugal, nós não construímos riqueza, não, por isso é que temos que andar sempre atrás dos outros. Eu vou-vos dar um exemplo muito rápido, quando foi aquela questão que fez cair um governo anterior, ou pelo menos um ministro, está-se para se fazer uma obra quase equivalente em termos de valor a uma Auto-Europa, que nós ainda hoje falamos de Auto-Europa, quando devíamos ter 10 Auto-Europas, não é? E quem diz Auto-Europa é outra coisa qualquer, mas as nossas maiores empresas, a Auto-Europa é a TAP, não é? Depois a partir daí são mercearias, não é? É o Pingo Doce, é o Continente, e isto é uma economia, olha, já não estamos no ar, estamos no ar, mas põe o PIB, é uma economia de merda, não tem outro nome, não é? E quando os governos começam a querer fazer ou fazem, tínhamos o data center para Sines, veio quase tudo para a cadeia. Porquê? Porque aparece o ICNF a fazer que havia ali um charco que não há às 2 décadas. Quem é que ganhou, por acaso, o investimento, depois acabou por vir para cá? Mas quem é que nessa altura ganhou muito com o que se passava em Portugal? Espanha, porque os investimentos desviaram-se para lá. Portanto, nós não produzimos riqueza. Andamos a viver à custa, podemos ter períodos de... Estamos sempre à mercê dos ventos. E agora os ventos parece que vão ficar um bocadinho mais agrestes e provavelmente vamos passar um bocadinho as passas do Algarve lá à frente. Maria Escaja, como disse o Zé Pedro, com este cenário todo também não há investimento público, portanto a educação está como está, a saúde está como está, mas permanece um problema que o Estado também deixará de ter intervenção se não tiver mão nem dinheiro, que é a habitação, que continuará a piorar. Aliás, até saiu uma notícia, já nem sei se foi ontem ou anteontem, que estamos no charco já. Achávamos que estávamos, mas ainda não estamos mais. Sim, e acho que ainda é possível afundarmos mais. É tipo, estás num charco e depois há uma área movediça. Já estou cá. Ainda levas, ainda cais para outro buraco. O governo tem agora uma ideia de alienação de património e de venda de património municipal, público, desculpem, nota-se que eu estou numa campanha autárquica, de património público, que é chocante. Lá está, estou mais por dentro do património de Lisboa, que está, perdoem-me o meu centralismo, mas há equipamentos e edifícios que tinham projetos, como é o caso do edifício que foi prometido à Academia dos Amadores de Música, na Avenida de Berna, que está na lista de património que é alienado ou vendido. Há o equipamento onde ia ser feito um centro multifacetado, tanto de habitação como de resposta para pessoas em situação de sem-abrigo, e o que vemos é o governo, em vez de pegar nos imóveis que tem e os transformar para habitação, ou seja, ouvimos várias vezes que é preciso construir, podemos reabilitar, existe património e, como se vê, é lógico que as câmaras têm direito de preferência, mas também sabemos que as câmaras não podem suportar isto tudo e que, portanto, o governo está, em vez de tomar decisões que sejam balões de oxigênio nesta crise da habitação, a opção é vender património que podia ser transformado e que podia, por exemplo, em Lisboa há um exemplo grande disso, que é até Carlos Moedas o diz, que é o edifício da sede do Conselho de Ministros, a antiga sede do Conselho de Ministros, que é excelente para construir, para transformar em habitação, e a opção do governo é vendê-lo. Eu queria só, antes de terminarmos, dar um saltinho à lei laboral,
e às alterações à lei laboral. Houve uma manifestação muito grande da CGTP este sábado. E para uma pessoa que faz parte de um partido que mandou abaixo um governo porque o PS não quis negociar, tirar as alterações, tirar os resquícios da troika da lei laboral, para mim, ver o que este governo está a fazer causa-me dor física. Isto é um retrocesso muito grande. A proposta do governo facilita despedimentos, mesmo sem justa causa, o que fomenta uma precarização muito grande do trabalho e permite aos patrões, vários patrões, chantagear os seus trabalhadores, seja com horários irregulares ou com cargas horárias maiores, porque o trabalhador tem que se submeter a condições mais precárias, porque senão pode ser despedido. E isso limita bastante a capacidade de negociação e de melhorar as condições de trabalho. E há uma coisa que eu queria referir da lei laboral que é brutalmente cruel mesmo. Esta é mesmo cruel. Acho que nem Passos Coelho, no tempo da Troika, quando quis ir além da Troika, se lembraria de tirar esta. Quer dizer, se calhar lembrava, mas pronto. Que é o fim de baixa por luto estacional. Eu acho que numa altura em que se começa a falar finalmente, em que as mulheres falam dos abortos, em que se percebe que o aborto espontâneo é uma coisa frequente e comum e que é muito violento. É muito violento para a mulher, é muito violento para a família. E o governo decidir tirar esta baixa por luto estacional é altamente cruel. É mesmo muito, é mau. Tem laivos de maldade e queria só referir isso. Obrigada por referires isso. Nós provavelmente, se calhar para a semana ou noutra semana, vamos aprofundar esse tema, mas Maria Escada já não estará cá, portanto quis dar a sua nota. E vamos agora então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Zé Pedro. Olha, vou-te já dizer, então, mas por acaso não estava à espera que me fizesse essa pergunta agora. Foi de propósito. Porque eu tenho as feiras gastronómicas e agora perdias. Tenho tudo em Bragança, estás a ver? Que é para não se dizer. Basicamente, tu só frequentaste um site. Não, cm-bragança.pt. só por causa. Mas isto é já para novembro, agora que eu estou a perceber, vi mal as coisas. Mas é só porque, como chega agora aí o outono já chegou, aliás. Já chegou, sim. E depois aí começa aquele tempo que eu considero maravilhoso do ponto de vista meteorológico, e vêm aí as castanhas. Temos em Vinhais, em Bragança, mas lá está, é para o mês que vem. Eu por acaso pensava que. Mas pronto, para ir para Bragança, às vezes há algumas pessoas que têm que se antecipar e fazer. E planear. Até porque se forem uma semana antes, ou seja, se forem no final do mês de outubro até 2 de novembro, podem ir à Festa da Montanha, que é mesmo literalmente em Bragança, é a Alfândega da Fé, perdão. E depois a seguir é que tem em Vinhais a Festa da Castanha. E por fim, para não perdermos mais tempo, mandar também a Maria Escada então à campanha, já mandámos no outro dia ao Joné. Parece que estamos a pagar pessoas para a campanha. Nós temos de nos candidatar a alguma coisa, nem que seja só para coisa. Só para não fazermos podcast durante 2 semanas, descansar, férias e tal. Portanto, olha, faz boa campanha. Muito obrigada. Desejo-te muita sorte. Quer dizer, isso não sei se desejo, por acaso. E boa sorte, Maria Escada do PS. Estás na lista da Assembleia Municipal? Sou. Podes estar nessa. Então é na tal lista do site lista que eu mandei. Eu sou do PS. Eu não sou do PS. Pronto, Maria Escada. Quer dizer, estás ligada, não é? Está bem, mas não sou do PS. Já foste menos. Vá, manda lá pessoas a um sítio. Vou mandar as pessoas ao concerto do Ray, que é esta quinta-feira, dia 25, no Music Box, e também à exposição de uma amiga minha que escala montanhas e que vai fazer uma exposição com fotografias que tirou na montanha ao longo dos anos. Mas enquanto estava pendurada? Sim. Chama-se Remote 10 Years Off the Map. É da Francisca Vieira de Almeida, no Art Room, no Príncipe Real. E abre esta quinta-feira e está em exposição também dia 26 e 27. Também dia 26 e 27 acontece o Festival Cucamonga no Palácio Baldaia, com vários concertos e muita diversão. E vou mandar também as pessoas votar no dia 12 de outubro, porque eu até lá não estarei cá. E se quiserem votar em mim, eu estou na lista da Assembleia Municipal da coligação Viver Lisboa, portanto
Se gostam de me ouvir aqui e se gostam de me ver chatear Carlos Moedas, esperemos que eu não tenha mais que chatear Carlos Moedas, porque ele não ganha, mas na eventualidade de ele ganhar, malta, eu estou lá para o chatear. Martim. Então, eu vou mandar as pessoas abrirem o seu Spotify, iTunes, Tidal, o que quiserem, comprar discos, CDs ou vinis. O disco Bleeds, da banda Wednesday. Falamos muito dos Estados Unidos e de como o problema que os Estados Unidos estão a dar, mas na Carolina do Norte, se eu não estou em erro, acho que é Carolina do Norte, acho que não é na Carolina do Sul, existe esta banda, os Wednesday, que tem este novo disco que é muito bom e tem talvez a música mais bonita de separação de sempre, chamada Edelberry Wine. E eu sinto-me estranho porque eu quero mandar também a Maria Escaja para uma ótima campanha eleitoral e etc. Obrigada. E que corra tudo bem. Ao mesmo tempo eu sinto-me com pena porque eu só vim cá hoje e portanto só vou estar com a Maria Escaja na geração, mas a possibilidade de Ela fez propósito. Não, nós Ela soube, agora, ele vem. É nós agora que que te temos na nossa família de dia de reflexão, provavelmente virás cá parar mais vezes. Uma vez refletor. Uma vez refletor. Uma vez refletor. É possível. Eu posso dizer quem é que me vem substituir? Não vou dizer, vou deixar as pessoas discutir. Não, é que eu ia deixar um cheirinho de. Ok. Para a semana temos um convidado. Desculpa, acaba a tua recomendação. não, é só isso, eu ia só desejar uma Não, ótima mas campanha. certamente voltarás. E votar dia 12, até porque tenho um café para devolver à Maria. É verdade. Pelo menos, pode não ser aqui, pode ser noutro sítio. E desejar uma ótima campanha e claro que vão votar. Não sei se é para votar Mas pode ser. naquela lista, Mas não pode sei ser para ainda, votar. não sei ainda. Assembleia Municipal, malta. Eu queria só dar um abraço de força à minha amiga Maria Escaja e coragem, e que tem muita. Vai ter 2 eleições importantes em outubro. Não, mas esta é. Qual delas é mais tensa? Não, esta é um bocadinho mais importante e tenho orgulho em ti, em toda esta viagem que tu fazes e força que tens para enfrentar este tipo de coisas. Portanto, um beijinho e vemos daqui a 2 semanas, espero eu. Para a semana temos um convidado de surpresa, uma convidada de surpresa que vai substituir Maria Escaja, portanto teremos essa surpresa. O Martinho também de volta. Eu e a Zé Pedro, pronto, estamos sempre aqui. Obrigada por nos terem ouvido e até para a semana. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa